Olá, querido pastor, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua igreja. Quero pedir a sua atenção durante alguns minutos, o qual eu desejo fazer um breve relato das atividades da BOA, Associação Batista de Osasco e adjacências, durante esse ano de 2021, um ano desafiador, diante de um cenário de pandemia, um cenário de restrições às reuniões presenciais das igrejas, mas eu quero relatar para a sua ciência. Primeiramente, irmãos, procuramos no ano de 2021 fazer um trabalho de equilíbrio financeiro. Precisávamos adequar as nossas despesas à realidade das receitas da nossa associação. As nossas receitas não são elevadas, mas nós precisávamos equilibrá-las. Para tanto, a partir de fevereiro, nós resolvemos suprimir a função de secretário executivo. Isso em virtude do cenário que nós estávamos vivendo, onde, como as igrejas estavam proibidas de se reunir presencialmente, então as funções do secretário executivo estariam muito limitadas. Isso também nos ajudou para que nós pudéssemos alcançar um dos nossos objetivos do ano, que era poder fazer uma manutenção na sede da nossa associação. Os recursos economizados durante o ano possibilitou que nós dessemos início a uma manutenção na sede da BOA. Não foi uma reforma que precisaria, mas uma manutenção possível. Iniciou-se agora em dezembro e estará se encerrando na terceira semana do mês de janeiro. Desde já eu quero agradecer a algumas igrejas que puderam levantar uma oferta especial com esse objetivo da nossa manutenção da nossa sede. Mas também, irmãos, estamos otimistas para que em 2022 nós possamos receber novamente os pastores em nossas reuniões da nossa associação, também nas reuniões dos departamentos, União Feminina, União Masculina, Andeme Boa, e com as nossas dependências pintadas e mais adequadas. Além também de possibilitar que o nosso seminário esteja em salas adequadas, higienizadas e mais bem iluminadas, ok? Então esse é o nosso desafio, e isso foi possível com a adequação financeira. Também, irmãos, nós queremos destacar algumas atividades que realizamos durante o ano de 2021. No mês de fevereiro, nós realizamos um curso de transmissões ao vivo, né, onde o objetivo era a capacitação de igrejas, independente do seu porte, para transmissão ao vivo, usando as ferramentas possíveis, enquanto nós estávamos com restrições presenciais. Também realizamos, irmãos, no mês de maio, o mês voltado para a família, o nosso ciclo de palestras que nós realizamos juntamente com os departamentos da BOA. Foi uma experiência muito interessante, palestras edificantes. Eu creio que foi muito útil para a edificação do corpo de Cristo. Também em junho tivemos a nossa assembleia anual, realizada online em virtude das regras vigentes. Ok? Houve também no inverno o nosso Instituto de Inverno tradicional, Instituto de Inverno realizado pelos nossos jovens, pela nossa juventude batista. Também no final do ano, nós tivemos aqui o nosso congresso das mulheres da nossa União Feminina Missionária da BOA, que foi realizada na Igreja Batista Moriá, e foi maravilhosa este evento. Então, parabéns às nossas irmãs com o seu congresso. E também, irmãos, durante o ano todo, a nossa União Masculina Missionária esteve muito ativa, com as suas reuniões constantes de oração,
as suas atividades evangelísticas e atividades voltadas para os embaixadores do rei e atividades de apoio às pequenas igrejas. Então, eu louvo a Deus pela liderança desses departamentos, liderança do irmão Euraldo na frente da União Masculina, a irmã Tayla na frente do Demiboa e a irmã Elizabeth Rosseto à frente da nossa União Feminina Missionária. Sabíamos, irmãos, que esse tempo de pandemia teria um reflexo junto às nossas igrejas. E realmente nós vimos em algumas igrejas que houve uma dificuldade financeira com a ausência das reuniões presenciais. Eu quero, irmãos, dizer que todos os pedidos que foram feitos à boa, nós procuramos atendê-los. Tanto às igrejas, tanto de apoio aos pastores em situações emergenciais. Destacamos, além do projeto Filipenses, também o apoio pela boa, junto a alguns pastores que estavam em situações difíceis e momentâneas. Nesse aspecto, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lucas Cavalcante, nosso presidente da Ordem dos Pastores, da nossa subseção, pelo trabalho, irmãos, que temos realizado de muita concordância, de muita sinergia para atendimento de todos esses pedidos. Também, irmãos, tivemos neste ano a expectativa de algumas igrejas passarem por processos de sucessão pastoral. E quero dizer que foi um ano intenso no trabalho de orientação, no trabalho de aconselhamento, de apoio e de indicação para suprimento dessa fase tão importante na vida das nossas igrejas. Então eu quero pedir que os irmãos estejam orando. Algumas igrejas estão passando por esse processo, alguns estão procurando o pastor interino, outros estão ainda se estruturando as suas comissões para lidar com essa situação em suas igrejas, e pedimos, irmãos, que os irmãos estejam orando e que ao final de mais um ano seguinte, todo esse suprimento esteja já no seu final e com certeza abençoados por Deus. Tivemos, irmãos, no começo do ano de 2021, um pedido de socorro de uma pequena congregação, de uma igreja batista que não fazia parte da nossa convenção, pedindo socorro. E prontamente a associação pôde ajudá-los, acolhê-los e procurar uma igreja que o estivesse adotando. E eu quero agradecer pela vida do pastor Samuel Jimenez e a sua igreja batista ali, Fazendinha, que pôde acolhê-los e dar o suporte àquela pequena congregação ali que se localiza no seu bairro. E também, irmãos, neste último mês recebemos um pedido de socorro de uma igreja também batista, mas não atuante na nossa associação, de pedido de ajuda, de um socorro ao qual nós estamos procurando trabalhar e ver a melhor solução para o seu caso. Sim, irmãos, são tempos trabalhosos e precisamos tratar com muito cuidado, mas com muita prontidão e com muita seriedade. E pedimos, sim, mais uma vez, que os irmãos pastores estejam orando para que as nossas igrejas, as igrejas menores que sentiram mais o impacto da pandemia, que possam estar sendo sustentadas neste período, ok? Também, irmãos, quero dizer aos irmãos que a nossa associação ela recebeu pedidos de projetos missionários no Nordeste, projetos missionários no Rio Madeira, com o pastor Adiel, além do nosso projeto Cristolândia Boa, e todos esses pedidos, na medida do possível, a Boa deu a sua contribuição e o apoio a todas elas. E para finalizar, irmãos, eu entendo que vivemos
um tempo de muitos desafios e também um tempo de meditação. A colaboração espontânea entre as igrejas é uma das marcas do povo batista. E nós precisamos rever o nosso comprometimento com as organizações batistas. Na nossa associação, atualmente, 33% das igrejas batistas da nossa região são contribuintes, participam do plano cooperativo da Boa. Temos uma grande oportunidade, irmãos, de poder as outras 67% das igrejas poder fazer a sua colaboração. Não há necessidade de ser valores elevados, mas alguma contribuição. E isso parece que não, mas um pequeno valor de uma com a da outra, juntando, nós podemos, irmãos, alcançar muito mais e fazer muito mais. Infelizmente estamos limitados pela questão financeira. E projetos maiores e melhores que poderíamos realizar são impedidos por falta de recursos financeiros. Por isso eu quero pedir aos nossos queridos pastores que possam estimular as suas igrejas a serem cooperantes da nossa associação. É uma grande associação, é a maior associação. Hoje em torno de 89 igrejas, mas precisamos, irmãos, melhorar a questão da colaboração, da cooperação mensal com a nossa associação. Independente, irmãos, de qualquer situação, se nós formos avaliar a nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, a situação não é diferente. No último relatório da Convenção Batista, o número de igrejas do plano cooperativo não passa de 25%. É um número extremamente baixo de igrejas comprometidas com a nossa convenção. Por isso, irmãos, precisamos, irmãos, rever alguns conceitos, algumas ações. Precisamos, irmãos, resgatar a cooperação espontânea e o suprimento das organizações da nossa denominação. Pense nisso, reveja, colabore. Eu creio que é importante para nós como associação. Nós não podemos, irmãos, não podemos suprir todas as necessidades das igrejas. E algumas igrejas dizem que não sabem para que serve a associação. Mas desejo dizer algo para vocês. As igrejas que mais precisam da associação são aquelas que não colaboram. E quando necessitam da associação, eles vão encontrar a nossa associação disponível, pronta, para poder ajudá-los naquilo que for preciso. Por isso, eu peço aos pastores e leve as suas igrejas a poderem retornar ao comprometimento com as organizações, tanto na associação quanto a nossa convenção estadual. Se me permite, irmãos, eu quero terminar esse breve relato e desde já eu quero me colocar à disposição para informações mais detalhadas que os irmãos desejarem, não somente eu, mas todo o conselho da Boa está à disposição de cada um dos irmãos. Eu quero ao final ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, que diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam
a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Que Deus, irmãos, o abençoe seu ministério, querido pastor, abençoe a sua igreja, e que nós todos juntos aqui na nossa associação possamos viver, irmãos, esta palavra, e vivendo essa palavra, nós teremos igrejas fortes, igrejas sadias, igrejas abençoadoras, igrejas frutíferas, e a nossa associação será reflexo de tudo isso, eu tenho certeza, e a nossa convenção da mesma forma. Então, um grande abraço, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. 2022 está chegando aí com muitos desafios, mas o Senhor está conosco. Ele promete estar. Então, nós estamos firmes e prontos para trabalhar com muita alegria no poder do Espírito Santo de Deus, para abençoar as pessoas e as suas igrejas. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.